Feliz, sábado, depois de terminar um curso ali em Vila Nova, eu fui convidado por uma família para visitar uma casa que eles construíram no condomínio fechado, ali perto do autódromo. Chegando lá, nós ficamos encantados. Uma casa muito bonita, todos os detalhes, até a forma, até a maneira de molhar o jardim, eu fiquei impressionado. É tudo eletrônico. Eles programaram de manhã, automaticamente, liga ali o irrigador que irriga aquelas plantas, e à tarde também, 2 vezes por dia, às 18 horas, as plantas são também regadas, são molhadas. Uma piscina muito bonita, muito boa no fundo da casa, todos os detalhes, a casa muito grande, os móveis, só coisa de primeira. Fiquei encantado com a casa deles. Mas no final, depois que mostraram a casa, eles falaram assim: agora nós vamos mostrar um lugar que para nós é o mais importante que desta casa. Falei, eu quero ver. Uma casa tão bonita dessa, vai mostrar o lugar mais importante. Aí eles mostraram um quartinho. Aquele quartinho é denominado o quarto de guerra. E naquele quartinho tem só uma mesa, uma cadeira, a porta ali para fechar. Falei, interessante. E tem um local onde colocar a Bíblia, colocar os livros que eles quiserem. Aí falaram, aqui é o lugar, o quarto de guerra, o lugar de nós lutarmos com Deus. É o lugar de nós falarmos com Deus. Aí eu lembrei de Jacó. Jacó, como não tinha uma casa em um jardim, ele não tinha uma casa num condomínio fechado, então ele escolheu o Val de Jaboque. E foi lá no Val de Jaboque que ele lutou com Deus. Irmãos, nós temos de vez em quando que entrar nesta luta com Deus. Então nós vamos meditar neste assunto que eu achei importante. Gostaria que os irmãos, se Deus falar com os irmãos como falou comigo, nós vamos sair daqui abençoados. Então, na luta do homem com Deus, vence o derrotado. Na luta do homem com Deus, vence o derrotado. Eu também observei naquela palavra de Jesus sobre aqueles 2 homens que foram ao templo para orar. Um era fariseu, o outro publicano. O fariseu mostrou as suas qualidades, tudo que ele fazia: eu entrego o dízimo, eu faço isso, eu faço aquilo. Mas o outro se achou tão indigno que ele batia no peito e falava: Senhor, eu sou um miserável pecador, eu não mereço estar aqui, tem misericórdia de mim, Senhor, perdoa os meus pecados. Aí Jesus perguntou, qual dos 2 voltaram justificado? Alguém falou, foi aquele que bateu no peito. Jesus falou, então é isso, vai e faz o mesmo. Então, na luta com Deus, vence o derrotado. A Bíblia diz assim, humilhai-vos a Deus, resisti o diabo, e ele fugirá de vós. Na hora que nós humilhamos, que sentimos indigno, Deus se levanta para nos ajudar. Sentimos que somos incapazes, mas Deus é capaz. Então vamos ver aqui, Jacó. Esse nome Jacó, em hebraico é Jacob,
significa ele agarra. Jacó, quando nasceu, ele nasceu agarrado no calcanhar do seu irmão Esaú. Nasceu segurando o calcanhar do seu irmão. A variação desse nome deu o título de Jacó, o suplantador. Olhando as variantes desse nome, Jacob, quer dizer também suplantador. Obteve o direito de primogenitura, aproveitando-se da fome de seu irmão, e mais tarde enganou seu pai Isaque. O filho primogênito, comumente, ele herdava naquele tempo o dobro das possessões paternas dos seus irmãos, e era apontado como chefe social e religioso da família. Jacó teve 12 filhos e uma filha. Qual era o nome da filha de Jacó mesmo? Diná, parabéns. Diná, que nasceu de Lia. Jacó teve 2 esposas, Lia e Raquel, e 2 servas, que as suas esposas a colocaram como mulheres também de Jacó para ter filhos para elas, Bila e Zilpa, cujos filhos foram adotados pelas as senhoras. Elas ajuntaram aquelas 4 mulheres, criaram aqueles meninos. Não tinha diferença, o filho de uma, o filho da outra, elas davam muito certo, a não ser Lia e Raquel. Lia tinha um probleminha contra Raquel, porque Raquel era mais amada do seu marido. Teve seu nome, Jacó teve seu nome trocado por Deus para Israel, que em hebraico é Israel, significa Deus luta, pois Deus lutou com Jacó, e Jacó, como príncipe, lutou com o Senhor, e ele prevaleceu. A Bíblia diz que Jacó não desistiu da luta. Às vezes, a luta é um pouco pesada, principalmente aquelas lutas de madrugada, né, irmãos? Levantar 3 horas da manhã para lutar com Deus, é o horário do sono mais forte, mais gostoso, e naquela luta é difícil. Às vezes, não conseguimos, e nós dormimos na cama. Quando é mais novo é mais difícil. Depois, quando está numa certa idade, a gente dorme pouco. Então aí, ora mais, né, talvez. Gênesis 32, 28 diz assim: então disse, não te chamarás mais Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Gênesis 35, 10 também fala: e disse-lhe Deus, o teu nome é Jacó, não te chamarás mais Jacó, mas Israel será o teu nome, e chamou-lhe Israel. Agora, Esaú, estamos falando aqui dos personagens deste assunto, ainda estamos falando dos personagens. Esaú quer dizer peludo ou coberto de pelos. Foi o filho mais velho de Isaque e o favorito de seu pai, porém suplantado pelo seu irmão gêmeo Jacó, o que gerou uma grande inimizade nas relações entre os dois. Os dois ficaram inimigos por causa deste jogo de Jacó. Jacó interessava pelas coisas de Deus, mas Esaú não gostava tanto assim. Então, esse nome também, Esaú, quer dizer Edom, que também significa vermelho, falando do guisado que o irmão dele fez para ele. Números capítulo 20, verso 18 a 21, diz assim: porém, Edom lhe disse
que já era os descendentes de Esaú: não passarás por mim quando Israel saiu do Egito, indo para a terra prometida. Edom, que é a família de Esaú, os descendentes de Esaú, não deixaram passar ali Israel, para que eu não saia com a espada ao teu encontro. Então os filhos de Israel lhe disseram: subiremos pelo caminho aplanado, e se eu e o meu gado bebermos das tuas águas, darei o preço delas. Não desejo alguma coisa senão passar a pé. Porém ele disse: não passarás. E saiu Edom ao encontro com muita gente e com mão forte. Assim recusou Edom deixar passar a Israel pelo seu termo. Por isso Israel se desviou dele. Era da mesma família, porém havia uma inimizade e eles não se davam bem. Nós estamos estudando isso aqui, irmãos, primeiro, vendo que é importante nós entrarmos numa batalha com Deus, e ver também que nós temos que evitar as contendas, as lutas que podem causar problemas futuros. Esaú simboliza aqueles crentes que abandonaram sua esperança e glória por coisas presentes e não eternas. Esaú amou o presente século. Está em Hebreus capítulo 12, verso 16. E ninguém seja devasso ou profano como Esaú, que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Vamos falar de outro personagem, Labão, que foi o sogro de Jacó. Em hebraico, Labã, é Lambã, significa branco, filho de Betuel e irmão de Rebeca. Labão era tio de Jacó. Este ramo da família havia permanecido em Harã, depois que Abraão e Ló migraram. Quando Jacó fugiu, ele, com astúcia, usou sua paixão por Raquel para fazê-lo seu servo, mas Jacó era mais astuto que Labão. Então, amados, aqui nós só falamos um pouquinho sobre esses personagens. Agora vamos entrar na introdução. Jacó era um homem trabalhador. Vamos ver Gênesis 31, 40. Estava eu assim, de dia, me consumiu o calor, e de noite a geada, e o meu sono fugiu dos meus olhos. Jacó estava justificando aqui, para o seu sogro, falando do sofrimento. De noite eu trabalhei à noite, trabalhei de dia. De noite a geada vinha sobre mim, de dia o sol também me machucava, mas ele estava ali trabalhando. Mas Jacó mostra também ter algo importante na vida dele. Ele era afetuoso, ele sabia amar, e ele amou Raquel. A partir do momento que ele a viu, ele amou e desejou casar com Raquel. Veja aí Gênesis 29, 18. E Jacó amava Raquel, e disse: 7 anos te servirei por Raquel, tua filha menor. Então, Jacó falou: eu trabalho 7 anos pela tua filha Raquel. Mas ele era também astuto. Gênesis 25, 31 a 33. Então disse Jacó: vende-me hoje a tua primogenitura. Ele comprou o direito de Esaú, dele se tornar o primogênito, se tornar o primeiro. E disse Esaú: eis que estou a ponto de morrer, para que me servirá a primogenitura? Então disse Jacó: jura-me hoje. E jurou-lhe, e vendeu a sua primogenitura a Jacó. Irmãos, é um perigo. A Bíblia diz assim: aquilo que concordar
entre 2 ou 3 será concordado no céu. Esaú não sabia que ele estava levando uma manta, e Jacó comprou. Tem gente que vende o direito da salvação por ninharia, por nada, ele vende esse direito. Jacó também era um homem religioso. Gênesis capítulo 28, verso 10 e o verso 20. Partiu, pois, Jacó de Berseba e foi até Harã. E Jacó fez um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e veste para vestir. Aí ele falou lá: eu vou fazer deste lugar aqui uma casa de Deus, e certamente eu lhe pagarei o dízimo. Jacó, porém, era um crente carnal. Ele era um crente carnal. De vez em quando, particularmente, eu tenho falado para os irmãos que a Bíblia mostra 3 tipos de pessoas que existem. Existe o homem natural, que fala lá em 1 Coríntios, o homem natural, o crente espiritual e o crente carnal. No capítulo 2 de 1 Coríntios, verso 14, até o capítulo 3, no capítulo 3, do verso 1 a seguir, fala do crente carnal. Era filho de crentes, Jacó era filho de crentes, fazia promessas e cultuava Deus. No entanto, ele tinha tremendos problemas de caráter, era enganador, oportunista e ganancioso. Gênesis 27, 18 a 29, 40, versos 42 a 43. E foi ele a seu pai e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui. Quem és tu, meu filho? Aí Jacó mentiu. E Jacó disse a seu pai: eu sou Esaú, teu primogênito. Tenho feito como me disseste. Levanta-te agora, assenta-te e come da minha caça, para que a tua mão me abençoe. Então disse Isaque a seu filho: como é isto, que tão cedo a achaste, meu filho? E ele disse: porque o Senhor teu Deus mandou esta caça ao meu encontro. E disse Isaque a Jacó: chega-te agora, para que te apalpe, meu filho, se és meu filho Esaú mesmo ou não. Então se chegou Jacó a Isaque, seu pai, que o apalpou, e disse: a voz é a voz de Jacó, porém as mãos são as mãos de Esaú. E não conheceu, porquanto as suas mãos estavam cabeludas, como as mãos de Esaú, seu irmão, e o abençoou. E disse: és tu meu filho Esaú mesmo? E ele disse: eu sou. Então disse: faz chegar isto perto de mim, para que eu coma da caça de meu filho, para que a minha alma te abençoe. E chegou e comeu. Trouxe-lhe também vinho e bebeu. E disse Isaque a seu pai, e disse-lhe Isaque, seu pai: ora, chega-te e beija-me, meu filho. E chegou-se e beijou. Então, sentindo o cheiro das suas vestes, abençoou e disse: eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo que o Senhor abençoou. Assim, pois, te dê Deus do orvalho dos céus e das gorduras da terra e abundância de trigo e de mosto. Sirvam-te povos e nações, se encurvam a ti. Sê senhor de teus irmãos, e os filhos da tua mãe se encurvem a ti. Malditos sejam os que te amaldiçoarem, e benditos sejam os que te abençoarem. E foi denunciadas a Rebeca estas palavras de Esaú, seu filho mais velho. E ela mandou chamar Jacó, seu filho menor, e disse: eis que Esaú, teu irmão, se consola a teu respeito, propondo matar-te.
Agora, pois, meu filho, ouve a minha voz e levanta, acolhe-te a Labão, meu irmão em Harã. Então está aqui, só que tem uma coisa, a Bíblia fala assim, que o reino do céu é tomado por esforço, e alguns pela força se apoderam dele. Às vezes, a pessoa tem que usar de astúcia para herdar o céu. Aqui Jacó queria ganhar as bênçãos de Deus, ele não estava querendo outra coisa, ele queria ganhar a bênção de Deus de alguém que não valorizava, e o irmão dele não valorizou e jogou fora a sua bênção. Olha, Jacó, além do seu caráter fraco, tinha uma inimizade enorme com seu irmão Esaú, mas Deus encontrou Jacó, e este lutou com o Senhor e prevaleceu na luta. Vamos ver agora o primeiro tópico, consciência da sua realidade. Jacó viu que não podia mais permanecer como estava, servia ao seu sogro Labão, mas não tinha o devido reconhecimento, desejava voltar à casa paterna, estava tomando consciência da sua insatisfação. Primeiro, insatisfação pessoal, ele queria uma nova vida. Jacó cansou daquela vida, porque quando a pessoa vai levando muito tempo uma vida ausente de Deus, a pessoa começa a desanimar, as coisas começam a dar tudo errada para essa pessoa, e a pessoa precisa consertar, precisa fazer um conserto na sua vida com Deus. Se os trem não estão dando certo, então vamos ver, vamos olhar o que está errado para colocar nos eixos. Gênesis capítulo 31, verso 3, e disse o Senhor a Jacó, torna-te à terra de teus pais, e a tua parentela, e eu serei contigo. Ele sabia que ali em Harã não era o seu lugar, ele sabia que o lugar do crente não era lá, ele precisava ir para Betel, para a casa de Deus. Segundo, insatisfação interior, tinha tudo, mas não se sentia feliz, era como se ele fosse um escravo. Gênesis 31, 5, e disse-lhes, vejo que o rosto de vosso pai não é para comigo, como anteriormente, porém o Deus de meu pai tem estado comigo. Ele diz para suas esposas, olha, o pai de vocês, ele tem mostrado diferente comigo, e eu quero voltar para casa, quero voltar para a casa dos meus pais. E as esposas falou, realmente, nosso pai tem sido muito mau, muito esperto, e nós queremos ir embora. Deus o havia prosperado, apesar do ciúme de Labão, do seu sogro, mas ele queria muito mais, e sabia que Deus tinha algo especial para ele. Deus tem algo melhor para mim, não é aqui o lugar, a promessa de Deus é lá onde os meus pais estão morando. 3, insatisfação espiritual, queria experimentar aquilo que só conhecera de maneira religiosa, conhecer Deus pessoalmente. Um momento que ele dormiu, Deus visitou Jacó, quando ele estava indo para Harã, uma escada foi posta, e os anjos subiam e desciam, então ele sabia, lá com meu pai, o negócio é diferente, Deus existe, e ele nos visita. Então Jacó saiu para encontrar com Deus. Para encontrar Deus, Jacó teve que satisfazer a 2 pré-requisitos. O primeiro, reconciliação. O primeiro requisito para encontrar com Deus, reconciliação. A Bíblia diz, se nós estivermos com ódio do nosso irmão, nós estamos em treva, a nossa oração não sobe. Se estiver com problema com a esposa, com o esposo, a oração é impedida também.
Então veja só, reconciliação. Gênesis 32, 11 e 18. Disse-lhes: vejo que o rosto de vosso pai vejo que o rosto de vosso pai não é para comigo como anteriormente, porém o Deus de meu pai tem estado comigo. Então dirás: são de teu servo Jacó presente que envia meu senhor a Esaú, eis que ele mesmo vem também atrás de nós. Então primeiro ele teve que afastar do problema que era o sogro, e depois teve que reconciliar com seu irmão. Jacó se reconciliou com seu irmão. As pessoas que desejam ter um encontro profundo com Deus, devem reconciliar-se primeiro com seus irmãos. O encontro com Deus é reconciliação do Criador com a criatura, e por isso mesmo demanda reconciliação. Não adianta. Há pessoas que querem ser usada por Deus, quer ter uma bênção, mas ele tem um inimigo. Uma certa feita, uma pessoa falou mal de mim, e falou muita coisa pesada, o meu nome ficou jogado na lama. Mas eu não vi outro jeito de resolver essa questão, a não ser aproximar dessa pessoa e lhe pedir perdão. Cheguei nele, pedi perdão. Falei: irmão, certamente eu tenho feito algo que te entristeceu muito, a ponto de você falar de mim. Me perdoa, em nome de Jesus. Aí ele chorou, e nós choramos, e abraçamos, e nos perdoamos, e o problema morreu ali. Solidão. Gênesis 32, 22 a 24. E levantou-se aquela mesma noite, e tomou as suas 2 mulheres, e as suas 2 servas, e os seus 11 filhos, e passou o val de Jaboque. E tomou-os e fê-los passar o ribeiro, e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um homem, até que a alva subiu. Às vezes, nós temos que entrar numa solidão. Na hora de buscar Deus, não tem jeito. Tem gente que quer orar, mas quer orar com um número grande, quer orar com a igreja cheia, e aí fica aquela disputa, uma hora de lá, outra hora de cá. Mas às vezes a oração boa é aquela sozinho com Deus, que nós entramos no quarto, fechamos a porta e começamos a falar com Deus, e lá nós podemos falar o que quiser, porque às vezes eu já vi irmãos que está tudo aí junto, muita gente, aí na hora de orar ele sai de perto, e ele escolhe um lugar, não é assim, irmão Adaís? Escolhe um lugar para ele não quer orar lá. Por quê? Para a pessoa não ouvir o que ele tem a dizer. Ele tem muita coisa para falar, tem algo sério a falar com Deus. Tem hora que nós temos que abrir o jogo, falar: meu Deus, eu tenho sido mundano, as coisas que eu tenho feito não são do teu agrado. Olha, eu fiz isso, fiz aquilo. Tem que abrir o jogo. Para Deus não adianta esconder. Primeiro, quando nós pecamos, Deus está vendo. Não tem nada nesse universo que Deus não vê. Então nós temos que falar, porque ele fala: você quer me enganar a mim? Eu vi, rapaz, o que você fez. Então é bom falar: Deus, eu estou aqui, miserável, um pecador, eu não sou nada. Eu já vi alguém pregar e falar: olha, irmão, deixa de estar falando eu não sou nada, para com isso, você é grande. Fala: eu sou grande. Aí põe as pessoas para falar: eu sou grande, eu tudo posso, eu sou não sei o quê. Mas tem que saber que na conversa com Deus, na guerra, Jacó falou: Senhor, eu sou enganador, suplantador,
Eu nasci segurando o calcanhar do meu irmão, desde pequenininho, eu sou golpista. Eu dei golpe no meu sogro, dei golpe no meu pai, no meu irmão. Pai, ô senhor, eu sou um cara que não vale nada. Eu não presto para nada, tem misericórdia de mim. E aí aquele varão apareceu e ele agarrou com ele. Deus se deixou tocar por Jacó. E Jacó agarrou. E aí aquele homem lutava. E Jacó está agarrado. Me abençoa. Ele disse, me larga, Jacó, eu tenho que ir. Ele disse, enquanto tu não me abençoar, eu não te largo. E ele agarrou-se com aquele homem. Nós temos momento que tem que agarrar com Deus. Falei, eu só saio daqui depois que a minha bênção chegar. Eu não vou levantar daqui, enquanto o Senhor não me abençoar, eu não levanto. E ora lá, Senhor, até hoje eu não fui batizado com o Espírito Santo, e eu quero receber. E aí você ora 1 hora, 2 horas, 3 horas, na 4ª hora Jesus vai te batizar. Não desista. Temos que ser persistentes. Jacó assumiu uma posição de solidão total diante de Deus. A gente pode ouvir a voz de Deus e senti-lo muito perto na comunidade, na congregação, no culto doméstico, lá na nossa casa, mas há um encontro no qual precisamos estar a sós com Ele. Naquele encontro é só nós. Sabe, irmãos, que um dia, todo ser humano vai encontrar com Deus sozinho. O pai não vai estar lá, a esposa, o esposo, você vai estar só com Deus. Então é bom a gente tirar momento para estar a sós com Deus, nessa luta, guerreando. 3, encontro com Deus. Nunca é tranquilo encontrar-se com Deus, pois este encontro implica em luta. Quando vamos encontrar com Deus, é luta. Geralmente, a gente está sem comer, está jejuando, e jejuar não é fácil. Quem acha fácil jejuar? É luta. O ratinho fica aqui, ó, andando para lá e para cá, e dói, não é? E dói. Vai dando ali 8 horas, 9 horas. Quando eu aceitei Jesus, os irmãos disseram para mim que para receber o batismo com o Espírito Santo, a gente tinha que jejuar. Aí eu perguntei, como é que é esse negócio de jejuar? Aí me explicaram, você tem que ficar sem comer, e mais ou menos da hora que você levantou até meio-dia. E eles eram tão duros naquele tempo que não podia nem tomar água. Hoje nós entendemos que tomar água não quebra o jejum. Mas porque os rins não podem ficar sem água. Tem pessoa que está dando problema renal porque fica sem água. O nosso corpo é composto de 70% de água. Então nós temos que repor essa água. O calor rouba essa água. Quando nós suamos, nós perdemos líquidos. E aí está o perigo. Então temos que estar tomando água sempre. Mas eles disseram para mim que não podia tomar água e não podia comer. E aí eu falei, pois eu quero receber. Era um dia de sexta-feira e tinha oração. Então eu fui cedo, trabalhava na roça, capinando, furando buraco, e eu fui para lá. Quando deu mais ou menos 8 horas da manhã, que começava a trabalhar cedinho, 6 horas da manhã, a gente começava a trabalhar. Quando deu 8 horas, aí o rato pegou firme. E aquela dor tremenda,
Deu 9 horas, eu falei, meu Deus, não vou aguentar. Eu acho que eu vou desmaiar. Deu 10 horas e eu trabalhando. Deu 11 horas e o povo era crente e eles já ficaram me olhando assim de longe. Nem chegaram perto. Ficaram olhando de longe. Falou, será que ele vai aguentar? Descobriram que eu estava jejuando. Eu queria esconder, mas descobriram. E ficaram olhando de longe. Quando deu meio-dia, eles, sempre a gente almoçava 10 horas, 11 horas, e eles ficaram calados, não me chamaram. Meio-dia falou, vem almoçar. E aí eu fui almoçar, aliás, aí eu não queria almoçar, fiquei com medo. Se eu for almoçar, eu vou perder o que eu fiz, o jejum. Não vou almoçar. Mas aí insistiram, eu fui, almocei. A partir daquele momento, irmão, eu fiquei diferente. Parece que eu estava andando, estava suspenso. À noite não deu outra. Quando eu fui orar, Jesus me batizou com o Espírito Santo. Então, nunca é tranquilo encontrar-se com Deus, pois este encontro implica luta. Nossa natureza pecaminosa se rebela diante da santidade do Todo-Poderoso. Ficamos irritados, dá vontade de levantar e ir embora. Está orando, eu oro um pouquinho, olha no relógio, nossa, a hora não passa. Meu Deus do céu, que hora que vai terminar? Será que o mundo divino vai chamar nós para... Vai cantar o hino? Como é que é? Mundo divino, até que hora que o mundo divino vai orar hoje? E aí vai orando e dá aquele negócio, aquela angústia, porque está na luta, na batalha. É carne versus espírito. É a luta da carne contra o espírito. O espírito anseia por comunhão, por oração, por dedicação, pela prática dos princípios e dos dons espirituais, mas a carne anseia por coisas que lhe dão prazer, que a faz sentir-se bem, e em muitas vezes este prazer implica pecado, mentira, corrupção. A carne quer essas coisas. A carne sente prazer, irmãos, até em falar mal dos outros. Quando fala mal, é bom falar mal dos outros. A carne sente bem. Quando começa a criticar a pessoa e ajunta dois assim, geralmente não se fala mal só um, ajunta dois. Miriam, quando quis falar mal de Moisés, ela chamou Arão, e os dois, e o Arão só ficou escutando. Ao invés de repreender Miriam, ele ficou calado, ficou escutando. E Miriam ficou leprosa por isso. Então a carne quer os prazeres deste mundo. Vamos ver aqui uma ilustração. Quanto a este tipo de luta, verificamos exemplos todos os dias, como: ah, pastor, eu gostaria muito de ajudar na visita aos lares, ao lar dos velhinhos, um sábado no mês, mas sabe o que é? Eu adoro uma praia, eu adoro ir passear, eu quero ir para a piscina, pastor, me convidaram, e eu sei que posso ajudar a enviar um missionário para pregar o evangelho num país muçulmano, mas estou precisando de roupas novas, estou precisando de um sapato novo, eu quero ter uma vida consagrada, mas é que estou apaixonada por um homem casado e não posso abrir mão dele. Estou apaixonado por uma mulher casada, não posso abrir mão dela. Eu queria muito me envolver mais com a igreja, mas é que o dinheiro desses negócios ilícitos que eu faço me ajudam tanto. Olha, talvez alguém fale isso, pastor, não acontece não. Eu dirigi uma igreja, tem que falar baixinho, porque o pastor escuta, é como se não escutasse, não pode fazer nada. O que eu vou fazer? Tinha um camarada lá que
trabalhava num banco, e eu não sei como que ele fazia, que subtraía dinheiro desse banco. Estava comprando muita coisa. E lá, crente, a família muito grande, difícil. Sem isto não sobrevivo. Eu conheci um camarada que ele achou melhor, ele trabalhava com o jogo do bicho, largou Jesus para ficar no jogo do bicho. E etc. Os exemplos vão de coisas muito simples até fatos graves e comprometedores. Egocentrismo versus altruísmo. O ser humano só pensa em si mesmo, nos seus problemas, nas suas necessidades, nos seus sonhos. É muito difícil, irmãos, alguém abrir mão de si mesmo a favor do outro. Tomar prejuízo, ninguém quer tomar prejuízo, mas Deus faz isso o tempo todo e quer que aprendamos a fazer também. Deus vai atrás daquele que caiu, Deus volta para ajudar aquele que não deu conta, mas nós não abrimos mão. Eu já vi pessoas guerrear. Há poucos tempos eu fiquei sabendo de um camarada que morreu por causa de R$200. O caboclo devia para ele R$200, e ele chegou lá e falou: olha, eu vim aqui para receber meus R$200, ou de um jeito ou do outro você vai me pagar. O caboclo falou: arrancou o revólver, matou ele, por causa de R$200. Eu dou graças a Deus. Procuro fazer meus negócios certo, não ficar devendo para ninguém. Mas se o caboclo me der um golpe, eu não vou atrás dele, não. Eu tomei um prejuízo há pouco tempo de R$10.000. Desculpa o que eu vou falar aqui, foi um companheiro, um pastor que me deu o golpe. Eu larguei ele para lá. Estou orando para Deus abençoar a vida dele, Deus dá vitória para ele. E R$10.000 é muito dinheiro, é ou não é, irmãos? Muito dinheiro, mas não vale a pena. Então, às vezes, nós temos que perder, temos que largar para lá. Já desejo de ser servido versus servir a outros. Desejamos muito ter um encontro com Deus, desde que não seja para ficar servindo os outros. Olha, eu vou servir a Deus, mas servir os outros, esse negócio de lavar o pé dos outros, não, isso aí eu não quero não. Isso aí, pastor, é um safado, esse caboclo é aproveitador. Irmão, pode ser o que for, nós temos que ajudar. Temos que ajudar. Quando você ajuda, Deus vai te ajudar também. Abre a mão para lá e Deus abre a mão na sua direção. Queremos ser honrados, mais do que honrar. Servido, mais do que servir. Ajudados, mais do que ajudar. Tem pessoas que ele sempre na igreja, ele tem razão. Eu dou graças a Deus que os irmãos vêm para a igreja para ouvir a palavra de Deus. E se vêm, os irmãos estão aqui para aprender. Mas tem gente, veja só, pessoas já chegaram em mim e falaram: pastor, eu vou sair dessa igreja porque os jovens não ajudam aqui, os jovens. Eu tenho meu filho é jovem, e os jovens não ajudam. Então eu vou sair. Meu filho é adolescente e os adolescentes não ajudam ele. O meu marido é assim meio fraco, pastor, ele está aí, mas os irmãos não ajudam o meu marido. A minha mulher, pastor, está aí, está tentando, mas as irmãs não ajudam.
eu sempre falo, porque desde novo crente eu aprendi isso. Todo mundo aqui é do mesmo jeito. Todo mundo é do mesmo jeito. Não tem ninguém aqui superior a ninguém. Eu estou errado? Alguém veio aqui forçado? Vocês vieram obrigados? Vocês ganham alguma coisa para estar aqui, assim, financeiramente? Eu estou pagando alguma coisa? É tudo do mesmo jeito. Então, o meu filho tem que aprender lá em casa que na igreja ele tem que lutar igual os outros lutam. Cria um camarada manhoso. Veja aí, o irmão Adailson está aí, mas o filho dele está aí, ó. Crente aprende a ser crente aqui na igreja. Depois fica reclamando, o meu filho não quer ser crente. Você ensinou ele a ser crente? Não ensinou o filho a ser crente, ele não vai ser crente. Precisa ser ensinado, desde pequenininho, porque quando pastor, que eu ensino meu filho para ele ser crente? Quantos anos ele tem? Tem 2, você já perdeu 2 anos. Tem que ensinar lá no berço, começar a cantar um hino com ele lá no berço, ensinar para ele que crente é barulhento mesmo, ensinar ele a ser crente. Agora tem gente que fica assim, chega em casa, o filho ficou para trás, aí ele fica, aquela palavra que o pastor falou, não gostei daquilo, olha, fulano de tal é assim, fulano de tal, aí o filho vai aprender, não, na igreja só tem problema, pastor é problema, mulher do pastor é problema, mulher do presbítero, do evangelista, e esse povo é tudo problemático. O que eu vou fazer nessa igreja? Joga o filho lá no mato, com a maneira de agir. Então, nós temos que aprender isso, educar os nossos filhos a servir a Deus. Pretensão de liderar versus submissão de ser liderado. Muita gente deseja um encontro com Deus, não porque pretenda ser ensinada, admoestada, conduzida, mas porque deseja um aval divino para se projetar como líder. Deus quer liderar seu servo, mas muitas vezes o servo quer apenas usá-lo para se afirmar. Tem gente que para ele firmar na igreja, você tem que falar assim, vem para cá, eu te consagro a diácono, vou te consagrar a diácono, você vai trabalhar, e bem perto, muito breve, eu vou te consagrar a presbítero. Daqui a pouco você vai evangelista e pouco você é pastor, vai estar do meu lado me ajudando. E a pessoa fica naquela esperança. Não é que ele é crente para ir para o céu. Você me desculpa, eu estou falando a verdade, porque é isso que Deus me toca para falar. Mas tem gente só pensando em ser líder, mas não sabe ser liderado. Quando fala a verdade, ele quer ir embora. A verdade machuca, irmãos. Fala a verdade, a pessoa, eu vou mudar de igreja. Eu vou para uma igreja que lá eu possa ouvir só palavra boa, dançar. Mas eu dou graças a Deus que aqui tem um grupo de crentes abençoados. Implicações e resultados da luta do homem com Deus. No encontro do ser humano com a divindade, existem muitas implicações pessoais e também consequências na vida exterior. O homem é desconjuntado. O verso 25 fala lá que o Senhor tocou na juntura da coxa de Jacó, desconjuntou. Diante de Deus não podemos ficar em pé, somos quebrados pela sua majestade. Deus revela nossa impotência. Quando Ezequiel encontrou com o Senhor, ele caiu, e Deus falou, filho do homem, põe-te em pé, que eu falarei contigo. Quando Isaías encontrou com Deus, ele caiu, e disse, eu sou um homem de impuros lábios, habito no meio de um povo impuro,
e os meus olhos viram o Senhor. Quando Saulo encontrou com Jesus, o que aconteceu? Ele caiu por terra. Então, a santidade de Deus é muito grande. O homem se agarra com Deus, Gênesis 32, 26, e disse: deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: não te deixarei ir, se não me abençoares. E Jacó agarrou com Deus. É necessário, irmãos, agarrar com o Senhor com todas as nossas forças. Quando Jacó reconheceu o caráter divino do varão com o qual ele lutava, viu que sua vitória não seria deixá-lo ir, mas segurá-lo com ele. Quando ele veio, ele falou: esse caboclo que eu estou lutando com ele não é qualquer pessoa, esse caboclo aqui é Deus. Aí ele se agarrou com Deus, falou: não largo não. E ele: me larga, deixa eu ir, porque a alva está chegando. Ele: não deixo, eu não largo, enquanto o Senhor não me abençoar. Aí naquele momento veio a bênção. O caráter de Jacó é mudado. Gênesis 32, 27, 28 e 29. E disse-lhe: qual é o teu nome? E ele disse: é Jacó. Então disse: não te chamarás mais Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. E Jacó lhe perguntou e disse: dá-me, peço-te, a saber o teu nome. E disse: por que pergunta pelo meu nome? E abençoou-o ali. Jacó não deixou Deus sair da vida dele sem ele receber a bênção. Jacó já não seria mais conhecido como um enganador, mas agora como abençoado do Senhor. Deus se torna um amigo. Às vezes, irmãos, alguém pode até falar mal de você, pode achar que você é ruim, que você é isso ou aquilo, mas se você busca a Deus em oração, a sua vida é mudada. O importante é que nós mudamos. Quando encontramos com Deus, recebemos salvação. João capítulo 15, verso 15. Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. A marca de Deus: e saiu o sol, quando passou a Peniel, e manquejava da sua coxa. Quando o dia amanheceu, Jacó saiu daquela luta, mas ele saiu assim. Chegou lá no meio da família dele. O que aconteceu? Foi nada não. Isso aqui é a luta minha com Deus. Às vezes saímos manquejando. Às vezes saímos assim, chorando. Tem gente que quando sai da presença de Deus, ele sai chorando. Ele sai quebrado. Deus pega e amassa e quebra, faz de novo. Nós temos que entrar nessa luta com Deus para sair mudado, irmãos. Aquela raiva, aquela ira, aquele nervo descontrolado, às vezes nós temos que mudar dentro de casa. Não estamos dando conta, o trem está dando errado. A vivência de um homem com uma mulher é complicada. São dois seres pensantes, a mulher quer uma coisa, o marido quer outra. E os dois entram em atrito. Só tem um jeito de resolver isso aí. É ir para a oração. A Bíblia diz: humilhai-vos perante o Senhor, que a seu tempo Ele vos exalta. Deus se torna um amigo, verso 30. Quando encontramos com Deus, recebemos esta bênção. A marca de Deus, também já falamos. Deus marca a vida das pessoas que têm um encontro com Ele, para sempre. Testemunha eficaz.
Gênesis 32, 32. Por isso os filhos de Israel não comem o nervo encolhido que está sobre a juntura da coxa até o dia de hoje, porquanto tocara Deus a juntura da coxa de Jacó no nervo encolhido. Influencia outras pessoas e gerações. Todos reconheceram o encontro que Jacó teve com Deus, e o Senhor ia cumprir nele sua promessa. Gênesis 32, 12. E tu o disseste: certamente te farei bem, e farei a tua descendência como a areia do mar, que pela multidão não se pode contar. Até hoje Israel está aí, a nação de Israel firme. Tem alguém lutando, até o Brasil parece que está lutando contra Israel, mas Deus está dando vitória. Terminando aqui, estamos chegando ao fim. O encontro do homem com Deus é inevitável. Apesar de o ser humano fugir, esconder, esquivar-se de Deus, isto sempre acontece, não tem como. Às vezes, o momento de nós encontrarmos com Deus, nós pegamos o celular e vamos ver o WhatsApp. No momento de encontrar com Deus, vamos ver o Facebook. Ou às vezes um filme na televisão. Não tem problema ver essas coisas, mas naquela hora da guerra é nós com Deus. É quando Deus vai ao encontro do homem para confrontá-lo com seu pecado, com sua incapacidade e com sua necessidade interior. Cabe ao homem, portanto, vencer Deus nesse encontro, saindo marcado por Ele, tendo como amigo e de posse da promessa da bênção. Que Deus abençoe a cada um, que possamos, lá na nossa casa, marcar um quartinho de guerra, um lugar de batalha, e nós falarmos com Deus. Deus muda a nossa vida, Deus muda o nosso caráter, Deus muda esse sistema nervoso nosso, Deus muda a nossa vida. Então temos que ter esse encontro com Deus como fez Jacó. Vamos louvar ao Senhor com mais um hino. A irmã Natasha está aqui? A irmã Natasha veio hoje? Vem aqui, irmã Natasha, louvar o Senhor. Irmãos, a irmã Natasha, ela está desempregada. Se alguém souber de um emprego, pode falar conosco, que nós vamos passar para a irmã Natasha. Ela faz faxina, faz limpeza, está aqui, ela é de outro país, e quando a pessoa vem, para os daqui está difícil, agora, quando a pessoa vem de fora, tem muita luta, muita dificuldade, e ela trabalha bem. Então, os irmãos que souberem, arrumam um serviço para a irmã Natasha. O esposo dela trabalha num lava-jato ali, onde eu lavo o carro, e sempre eu encontro com ele, e ele me falou: pastor, vê lá com os irmãos se arruma um emprego. E também, quem puder ajudar esse casal, você sentir de Deus no seu coração, de dar uma ajuda para eles, estão passando aperto, necessidade, e precisam da nossa ajuda, do nosso socorro. Amém? Enquanto a irmã Natasha louva o Senhor, vamos louvar a Deus com as nossas ofertas. Senhor. Longtemps moi t'ai resté dans l'oreille, pas te rendre compte, Seigneur m'te crucifié, pas te connaître, c'est pour moi sans le couler, sous bois car
Toute grâce, mon Dieu, c'est pour grand merci. Jésus, t'es bon, moi, tout pardonné. Non, moi, quitter tout, les joints de la vie. Sous bois, alvé. Sous bois, alvé. Parole bon, Dieu t'ai montré mes péchés. Les moins ouais, la gloire moins t'ai tremblé. Joue ton homme, coupable moins t'ai viré. Pour boire, alvé. Sous bois, alvé. Toute grâce, mon Dieu, c'est pour grand merci. Jésus, t'es bon, moi, tout pardonné. Non, moi, qui t'ai tout, les jouets de la vie. Sous bois, alvé. Sous bois, alvé. Ounia, moi rend Christ tout bagay. Ounia, c'est pour lui m'a travail. Ounia, c'est remerciement ma balle. Sous bois, alvé. Sous bois, alvé. Toute grâce, mon Dieu, c'est pour grand merci. Jésus, t'es bon, moi, tout pardonné. Non, moi, qui t'ai tout, les jouets de la vie. Sous bois, alvé. Sous bois, alvé. Pour l'amour qui t'est fait plan sali. Pour la grâce qui t'est fait venir. C'est pour pécher, moi, Christ est souffri. Sous bois, alvé. Sous bois, alvé. Toute grâce, mon Dieu, c'est pour grand merci. Jésus, t'es bon, moi, tout pardonné. Non, moi, qui t'ai tout, besoin la vie. Sous bois, alvé. Sous bois, alvé. Toute grâce, mon Dieu, c'est pour grand merci. Jésus, t'es bon, moi, tout pardonné. Non, moi, qui t'ai tout, besoin la vie. Sous bois, alvé. Les gars. Amém.
Glória a Deus, que Deus abençoe a irmã Natasha e os irmãos que puderem ajudar, viu? Ajude. Irmãos, eu quero também dizer aos irmãos que na próxima terça-feira nós vamos ter aqui o pastor Carlos Maia. Ele vai estar aqui ministrando um estudo para nós. Pastor Carlos Maia é uma bênção, muito usado por Deus. E na segunda-feira, ele tem um trabalho lá em Vila Nova, chamado Segunda de Primeira, que é uma bênção, um avivamento. E ele vai estar aqui na terça-feira próxima, conosco, falando da palavra de Deus. E quero também pedir aos irmãos, mais uma vez, que pegaram aqueles carnês, procure acertar conosco. Nós temos que acertar em Vila Nova, então os irmãos procurem acertar os carnês, viu? Glória a Deus. E quero também fazer um pedido. Nós temos aí um desafio e a igreja não está podendo, não tem condições, não está tendo condições financeiras para arcar com essa despesa. Nós temos algumas pessoas na igreja que não são casadas e que não têm condições de casar financeiramente. E Deus tocou no meu coração de ajudar. Então eu quero saber daqueles irmãos que puderem, nós vamos fazer uma campanha, aqueles que souberem fazer pamonha, faça pamonha, venda, vamos fazer alguma coisa para ajudar esses irmãos, para que eles possam batizar e entrar em comunhão. Então nos ajude, eu vou contribuir, vou ajudar também. Nós ganhamos de um irmão uma ajuda, um cheque. Eu não sei se o cheque tem fundo, né? O cheque foi assinado em novembro e venceu hoje. Ele foi pré-datado para o dia 20/2. E aí o irmão Josias vai dar um jeito de depositar esse cheque, né? Esse cheque nós vamos usar ele para essa finalidade, para ajudar nesse casamento. É um cheque de R$500. Cada casamento parece que é 300 e pouco. Então nós temos aí uns 5 casais, mais ou menos, uns 5 casais. Então, não é pouco dinheiro, né? 395, mais ou menos, cada casamento. Então, vai ser uma graninha boa. E aí, eu quero contribuir do meu bolso, mas eu quero saber, aqueles que puderem sentir no seu coração, não é obrigado, eu posso sair pedindo aí fora. Eu posso sair pedindo, como eu fiz na campanha da botija. Teve irmãos aqui da igreja que ajudaram, mas eu pedi muito lá fora. Eu saí pedindo. Então, se os irmãos puderem, aqueles que tiverem condições, qualquer importância, qualquer tanto que você ajudar, você está ajudando. Porque nós temos que ajuntar esse dinheiro para ajudar esses irmãos a casar. Eles querem casar, mas não têm condições. Uns estão desempregados, não têm condições, e nós temos que ajudar. Os irmãos concordam comigo? Vocês acham que está certo ou não? Não, né? Temos que ajudar todo mundo. Não é só na comida, tem que ajudar a pessoa quer entrar em comunhão, mas não tem jeito, porque não pode casar e sem casar. Nós temos pessoas aqui que é uma bênção, só que precisa casar para ele entrar em comunhão, para poder trabalhar na obra de Deus. E amanhã, às 15h30, haverá a tarde com Deus aqui, né?
tarde da bênção. A tarde da bênção. E à noite, os cultos, né, irmão Nivaldo? Ao lado da casa? Ah, é. O culto vai ser lá no Mão João Lucena, fica perto da casa do irmão Francisco. Ao lado da casa do irmão Francisco. E sábado, às 16 horas, haverá tarde de louvor na casa da irmã Alice. E eu quero parabenizar as irmãs que estão fazendo um belíssimo trabalho, aquele trabalho de visita. As irmãs estão fazendo, indo nas casas, visitando. Irmãs, Deus abençoe vocês. Parabéns. Isto é gratificante, é maravilhoso. Vai formando esses grupos. Não foi eu que formei. Deus tocou no coração das irmãs e elas estão formando aí esse trabalho. Nós podemos formar também grupo de evangelização, para evangelizar no final de semana, distribuir folheto, fazer o trabalho, fazer a obra de Deus. E na quinta-feira, nós teremos aqui aquele culto abençoado, é aquela campanha. Como é que é o nome do... Conquistando a unidade. Em unidade, conquistando em unidade. Então, na quinta-feira, aguardamos os irmãos aqui. Sexta-feira, a partir das 20 horas até as 21, tem oração. Oração da igreja. Viu? Tem oração e convido os irmãos para estarem aqui. No domingo, os irmãos já sabem que tem aquela maravilhosa escola dominical e à noite, um grande culto. É o último culto do mês, o último domingo, não é? Então é de um departamento, eu não sei qual departamento que vai dirigir. Os adolescentes vão estar aqui e precisam do nosso apoio, da nossa ajuda. Vamos ficar de pé, irmãos? E pastor Ismael, vem aqui orar ao Senhor. Graças a Deus, o irmão Adailson hoje pôde estar aqui. A polícia militar ali tem vez que judia da gente, né? O Adailson sofreu muito no final do ano, trabalhou muito, mas agora está tendo um descanso. Glória a Deus. Nós vamos orar agradecendo a Deus, né? Curva a sua cabeça e tenha a liberdade de agradecer a Deus, porque Ele te deu a oportunidade de estar aqui hoje, né? Nosso Deus, nosso Pai, queremos agora nesse instante terminar o nosso culto deste dia e queremos terminar, Senhor, te agradecendo, Pai. Depois de ouvirmos a Tua palavra, de cantarmos hinos de louvor, de adoração ao Teu nome, queremos te agradecer, meu Pai. Te agradecer pela Tua presença conosco aqui. Queremos te agradecer pela Tua alegria. Queremos te agradecer, oh Pai, pela Tua palavra, pela vida dos irmãos, enfim, por tudo que aconteceu aqui nessa noite. Porque tudo que aconteceu aqui nessa noite, nós acreditamos que foi Tua direção, que tudo que aconteceu aqui nessa noite, acreditamos que foi a Tua direção para as nossas vidas, foi a bênção que o Senhor tinha reservada para as nossas vidas, Pai. Nos abençoa em nome de Jesus. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus aqui na terra, não só agora, mas para todos sempre, que todos digam amém. Está terminado em nome de Jesus.